Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. Olá, queridas amigas, meus caros amigos que acompanham o canal dos Educadores da Seichonoye no YouTube. Desde já quero agradecer a sua audiência, o seu incentivo e apoio para que os nossos estudos aqui nesta plataforma cresçam cada vez mais e possam chegar a um número cada vez maior de pessoas. Agradecemos as palavras carinhosas que chegam de diversas partes do Brasil e também de fora. Lembrando, se você gosta do nosso conteúdo, já deixa aqui o seu like e escreva aqui no chat o seu nome e a cidade de onde você nos assiste. Eu falo em nome da Associação dos Educadores da Seichonoye do Brasil, onde estudamos a educação da vida. Se você está chegando agora, está tendo contato com a doutrina da Seichonoye através deste vídeo e não está familiarizado com este termo, eu gostaria de esclarecer que a educação da vida significa o conjunto de princípios filosófico-doutrinários que se desdobra em ações pedagógicas da Seichonoye e que extrai a capacidade extraordinária do ser humano através do uso controlado do poder da palavra, através da meditação, através da visualização. Nós acreditamos que as palavras de amor, de oração, de incentivo, de elogio são ferramentas poderosas para fazer manifestar a perfeição de Deus inerente a todo ser humano, indistintamente. O tema de hoje é a arte como trampolim para a criatividade. Dentre muitas definições, podemos afirmar que a arte é uma atividade que supõe a criação de sensações ou de estados de espírito de caráter estético, carregados de vivência pessoal, podendo suscitar em outrem o desejo de prolongamento ou renovação. É a capacidade criadora do artista de expressar ou transmitir sensações, ideias, conceitos, sentimentos. A arte também pode ser definida como produção consciente de obras, formas ou objetos voltada para a concretização de um ideal de beleza e harmonia ou para a expressão da subjetividade humana. A arte é uma forma de o ser humano expressar suas emoções, sua história, sua cultura, através de alguns valores estéticos como a beleza, harmonia e equilíbrio. Ela também pode ser contestadora e provocativa. Ela nos estimula a pensar, analisar, comparar, fazer analogias, associações, repensar conceitos e paradigmas. A arte se manifesta nas artes visuais, na música, na escultura, no cinema, no teatro, na dança, na moda, entre tantas outras diversas formas de expressão. Todo ser humano tem a capacidade de expressar-se através da arte. Essa capacidade é mais espontânea na criança. Infelizmente, muitas crianças perdem essa espontaneidade quando são muito criticadas, quando não são estimuladas ou ainda quando são mal orientadas. Em relação às expressões artísticas visuais como desenho e pintura, há professores e pais que procuram encaixar a criança num estereótipo e dessa forma passam a mutilar e a limitar
a sua livre criatividade, introduzindo a reprodução, né, induzindo-a à reprodução de figuras padronizadas e sem nenhuma expressão individualizada. Por exemplo, a criança desenha uma árvore utilizando diversas formas e cores variadas. O adulto, ao olhar a sua obra, diz que ela deve pintar o tronco de marrom e a copa de verde. Ou ainda, o adulto diz à criança para usar tal forma para representar a árvore. Sem se dar conta, a criança chega à fase adulta cheia de complexos, medos de exposição, medo da crítica. E quando quiser expressar-se desenhando uma árvore, adivinhe de qual cor ela vai pintá-la. Vai pintar o tronco de marrom e a copa de verde. Ou pior ainda, simplesmente vai nutrir dentro de si a crença: eu não sei desenhar. No livro Pedagogia da Seiichi Onoye, escrito pelo nosso mestre Masaharu Taniguchi, na página 124, tem um subtítulo aqui, um texto que diz assim: cultive a capacidade imaginativa. A imaginação nos liberta do estreito e incômodo mundo físico para uma vida desejosa de crescer. O mundo da imaginação é infinitamente espaçoso e livre. Ali, a vida desfruta a infinita liberdade que lhe é inerente sem se prender às formas ou à realidade. Em meio a esse deleite, a vida vai progredindo e imprimindo formas, isto é, sua imaginação vai se tornando realidade. As formas são produtos do pensamento. Felizes são as crianças que possuem tão valiosa capacidade imaginativa. Adultos, respeitem a imaginação das crianças e procurem estimulá-la cada vez mais. Se muitas pessoas têm imaginação pobre, é porque na sua infância não foram orientadas no sentido de desenvolver a sua imaginação de modo saudável, harmônico e construtivo. A culpa é dos adultos que a cercavam. Sua capacidade imaginativa foi podada durante a infância. Foi-lhes ensinado que neste mundo nada existe além de coisas concretas. Embora concebessem ideias excelentes por inspiração, foram treinadas a reprimir suas imaginações mediante conselhos de que tais sonhos seriam impossíveis de realizar. Entretanto, felizmente, alguns não abandonaram sua imaginação e se tornaram gênios, tendo êxito em concretizar ideias que os outros consideravam utópicas. Concretizou-se, por exemplo, o sonho de fazer com que as fotografias se movessem e falassem. A imaginação transforma-se em realidade. Tudo se realiza primeiramente no mundo mental e só depois aparece no mundo das formas. Então, com a leitura deste texto, nós entendemos que, primeiramente, tudo que existe nesse mundo primeiro nasceu na imaginação, na mente de alguém, alguém que teve criatividade e quis transformar uma ideia em algo palpável, algo visível, algo que possa ser captado pelos nossos sentidos físicos. Então, é muito importante nós estimularmos a criatividade das crianças, dos nossos filhos, né? Das crianças da nossa família. Ou se você é um profissional da educação, né? Estimule a criatividade dos seus educandos, dos seus alunos. É muito importante nós criarmos um ambiente para que eles possam se expressar livremente, sem crítica, sem o medo da exposição. É a nossa função
criarmos um ambiente para que eles possam exercitar o poder da sua imaginação. Tudo aquilo que existe, tudo aquilo de bom, todos os recursos tecnológicos que nós temos, o avanço em todos os aspectos da nossa vida, na ciência, né, na engenharia, tudo primeiramente nasceu no campo da ideia, da imaginação de alguém que desejou criar algo que pudesse beneficiar a humanidade. Prova disso, eu estou aqui gravando na minha casa e você está aí do outro lado. Que coisa maravilhosa a tecnologia. Se alguém, se as pessoas não criassem coisas que beneficiassem outras pessoas, eu costumo brincar que nós estaríamos nesse momento assistindo a uma palestra da Seiichi Onoye, todo mundo sentado nu dentro de uma caverna, sem conforto nenhum. Se hoje nós estamos rodeados de tecnologia, né, produtos que melhoram a nossa vida, é graças à mente daqueles que se permitiram sonhar. Bom, baseado nisso tudo, eu gosto de uma história bastante interessante. Em meados da década de 1990, dois amigos estudavam ciência da computação na renomada Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, na Califórnia. Ambos eram fãs de uma série de TV chamada Star Trek, que foi traduzida para a televisão brasileira como Jornada nas Estrelas. Nesse seriado, uma grande tripulação viaja pelo universo, explorando as galáxias a bordo da Enterprise, uma espaçonave equipada com um computador que responde por comando de voz todas as perguntas referentes ao universo. Esses jovens amigos amavam esse computador que conversava com a tripulação da espaçonave. Eles se divertiam muito assistindo aos episódios. Eles sonhavam em produzir algo que pudesse responder qualquer pergunta em segundos, instantaneamente. Naquela época, os sites de busca na internet eram lentos e direcionavam a muitos websites inúteis. Foi então que, em janeiro de 1996, Larry Page e Sergey Brin decidiram criar um mecanismo de busca melhor e mais rápido, mais eficiente. Depois de muito estudo, experiências e grandes desafios, inclusive financeiros, esses jovens criaram a sua própria empresa e o seu primeiro escritório funcionava na garagem na casa de um amigo. Assim foi criada a Google, uma ferramenta de busca na internet que logo se tornou a mais usada por ser rápida, fácil e precisa. Em 2002, a Google se torna o maior e mais popular mecanismo de busca na internet e ela trabalha para que no futuro todas as informações do mundo estejam à disposição de todas as pessoas do planeta. Essa história comprova a importância de estimularmos a imaginação dos jovens, estimular a criatividade das crianças. É importante e enriquecedor deixá-las criar, explorar, inventar coisas, inventar brincadeiras, porque é assim que a criança descobre o mundo. Desenvolve a sua cognição, que é a capacidade de processar informações e transformá-la em conhecimento com base em um conjunto de habilidades mentais e cerebrais, como a percepção, o juízo, o raciocínio e a memória. No volume 30 da coleção A Verdade da Vida, o mestre Masaharu Taniguchi escreve no tópico cujo título é "O verdadeiro bem e o verdadeiro belo manifestam-se onde existe a liberdade plena do ser". Ele diz assim: usando a régua, podemos traçar uma linha perfeitamente reta, mas essa linha, por ter sido traçada mecanicamente com uma régua não desenhada à mão livre, é destituída de verdadeira beleza artística. Ela não tem vida, e naquilo em que não há o palpitar da vida, não se manifestam nem o bem nem o belo.
Uma linha traçada à mão livre, mesmo que seja um pouco torta, tem a beleza artística, pois podemos sentir nela o palpitar da vida de quem a traçou. Como manifestar esse palpitar da vida no nosso dia a dia? De que maneira nós podemos exteriorizar a beleza da espontaneidade, resgatando antigas brincadeiras que estão se perdendo com o uso irrestrito de brinquedos eletrônicos? É cada vez mais comum vermos crianças muito pequenas passando muito tempo com os olhos grudados nos celulares, quase sempre incentivadas pelos próprios pais. Elas deixam de brincar, de correr, de se exercitar, preferem brincar com o celular a interagir com outras crianças. Eu não tenho aqui a intenção de demonizar as telas, os tablets, os celulares, os jogos online. A alta tecnologia é uma realidade, ela faz parte da vida de todos, inclusive das nossas crianças. Não dá para retroceder, é impossível conter o avanço tecnológico, mas é preciso acompanhar e monitorar o tempo que as crianças e os adolescentes passam na frente dessas telas. Os pais ou responsáveis pela educação deles devem verificar a qualidade dos jogos, vídeos, até mesmo para atestar se eles são adequados para cada faixa etária. Os pais jamais devem terceirizar a atenção e a convivência com os filhos para atividades eletrônicas, jogos eletrônicos, ou para os professores, ou para a escola, ou para quem quer que seja. O primordial é primordial que os pais dediquem parte do seu dia, nem que seja por alguns minutos, a brincar e conversar com seus filhos, dando-lhes atenção integral nesse momento e sem a interferência de celular, da TV ou qualquer outra coisa que possa roubar aquele tempo tão precioso na convivência entre pais e filhos. Nessa hora vale a sabedoria popular que nos ensina que o importante nem sempre é a quantidade, mas a qualidade dos momentos eternizados com as crianças. Dessa forma, as crianças crescem sentindo-se importantes, amadas, reconhecidas e tendo seus desejos básicos atendidos. Isso melhora a concentração, melhora o interesse pelos estudos, melhora o temperamento. Educar dá trabalho. Ler historinhas para o seu filho pegar no sono dá trabalho. Mas chegará o momento em que todo esse esforço por parte dos pais ou de quem tem a sagrada missão de educar será recompensado no momento em que essa criança se tornar independente, segura, equilibrada emocionalmente, manifestando a sua capacidade de filha de Deus. Nós não podemos nos esquecer também que atividades com outras crianças é fundamental. O contato frequente com outras crianças promove a socialização, a criação de laços afetivos, de amizade. Nas atividades em grupo, aprendemos desde cedo a lidar com sentimentos, a lidar com as nossas emoções, o que é fundamental para o aprimoramento da nossa personalidade. Você, adulto, já compartilhou com seus filhos, netos e outras crianças da sua família as histórias de como você se divertia quando era pequeno? Já contou para eles, ou melhor, já mostrou para eles como eram as brincadeiras na sua época de criança? Quais eram os seus brinquedos favoritos? Você costumava brincar na rua com seus amigos? Como eram essas brincadeiras? Juntos, vocês exercitavam a criatividade e os dons artísticos para confeccionar brinquedos? Você gostava de brincar descalço? Tinha contato com a terra? Nas associações locais da Seichonoye em todo o Brasil, nós estimulamos essas atividades através dos clubes da horta orgânica, clube do artesanato e do clube da bicicleta. Informe-se na sua localidade se já existem esses clubes. Procure participar com a sua família. Vocês vão exercitar o corpo, a mente, a criatividade, irão fazer novos amigos e ainda se divertir bastante, com certeza. Essas atividades nos proporcionam o equilíbrio entre os hemisférios esquerdo e direito do nosso cérebro.
O escritor Eduardo Nunes da Silva, em um artigo publicado na revista Mundo Ideal de maio de 2019, nos diz que o hemisfério esquerdo processa o mundo de forma assimétrica e está associado ao raciocínio verbal, analítico, simbólico, temporal, racional, não espacial, lógico e linear. Quanto ao hemisfério direito, processa de forma simétrica e não verbal, sintético, analógico, atemporal, não racional, espacial, intuitivo e holístico. Se a civilização atual privilegia a visão assimétrica, se baseando nas funções do hemisfério esquerdo do cérebro, para nos manifestarmos como seres integrais em perfeito equilíbrio, é fundamental desenvolver também o uso das funções relacionadas ao lado direito do cérebro. A visão simétrica é que nos permite a empatia com todos os seres e a união cósmica e perfeitamente integrada. A doutora Nice da Silveira revolucionou a terapia ocupacional no campo da psiquiatria no Brasil, contra o ceticismo da maioria ao tratar de pacientes com esquizofrenia. Provou que a expressão artística é uma maneira de propiciar ao indivíduo uma forma de organizar os próprios conteúdos mentais e equilibrar as emoções. A arte propicia ao indivíduo a possibilidade de empatia e, ao projetar os próprios sentimentos sobre o objeto de contemplação, ou no caso do artista, sobre o objeto de expressão. Muitas vezes somos vaidosos demais para nos permitir fazer qualquer desenho ou pintura abaixo do nível de um Renoir ou Modigliani, ou escrever qualquer coisa abaixo de Cecília Meirelles ou Graciliano Ramos. Importante lembrar que o ato de contemplar uma obra de arte é um ato artístico e um ato criativo. Quando lemos um livro, estamos lendo nossa própria vida. Por isso, contemplar a arte é contemplar com profundidade nossa própria vida. O preletor Eduardo Nunes da Silva encerra o artigo dizendo: lance-se à aventura de escrever poemas ou pequenos contos, faça desenhos como fazem as crianças que no início só produzem rabiscos e garatujas. Talvez você não se descubra como novo gênio das artes, mas é certo que passará a ter uma visão mais profunda sobre a vida e maior capacidade de empatia com todos os seres. A professora de artes Miriam Celeste Martins escreveu: todos nós já brincamos e presenciamos ainda hoje as crianças se divertindo na areia, brincando de geografia, construindo rios, lagos, represas, altas montanhas, túneis, criando caminhos para a água do mar entrar ou descobrindo os caminhos percorridos pela água jorrada pela mangueira ou balde no jardim. Nessas construções, também estéticas, a criança estabelece relações entre o que vê e o que pensa e as expressa. Obviamente, essa leitura de mundo não é restrita à arte. Ela é desenvolvida por todos os componentes curriculares. A terra, os astros, as árvores, os bichos, o petróleo, a energia atômica, os sons e cores da natureza já existiam e já existem há milhares e milhares de anos. O homem foi fazendo a leitura deste universo cada vez mais profundamente, as leis que regem as marés, os movimentos dos astros, o ciclo da vida das plantas e dos animais, a melhor maneira de utilizar as forças de energia da própria Terra e transformá-la em combustível, em novo movimento. Foi a capacidade de ler o mundo de forma sensível e criativa que leva o homem a construir sua evolução. A contribuição da arte nesta leitura se faz na expressão pessoal dessa realidade lida. O que eu leio pelos olhos, por todos os sentidos, pelas minhas sensações, intuições, sentimentos e pensamentos, passa pelas minhas referências pessoais e volta ao mundo através das artes plásticas, da música, das artes cênicas, da literatura ou qualquer outra linguagem artística.
executada por todo o indivíduo, seja criança, adolescente, adulto, artista ou não. É este o caráter prioritário da arte, é a sua contribuição específica. A criança brinca, o brincar com a voz, com o corpo, com as personagens, com a construção do espaço, com as linhas e cores, é um exercício de fazer. Aprendemos brincando de fazer. A escola e também a família pode tirar um pouco a graça do fazer que vira dever obrigação, tarefas para tirar nota, deixando frequentemente de lado o fazer significativo, exercício de apropriação. O fazer significativo de um jogo teatral pode virar na escola o fazer dever da festa de final de ano, com a escolha por parte do professor de todo o texto, dos melhores alunos para os papéis principais, do medo ou pavor do palco, de falar em público. O fazer significativo de criar uma pintura ou desenho ou uma escultura pode virar o fazer dever de pintar dentro de modelos, de fazer cinzeirinhos para presente como única oportunidade de trabalhar com argila, de desejar acertar o que o professor quer e não pensar num caminho de descobertas pessoais, de aprender uma técnica numa única aula e nunca mais repeti-la, de encher pastas com materiais diferentes, tarefas mandadas. O fazer significativo de cantar e dançar pode se tornar o fazer dever de tocar um instrumento determinado pelo professor, de não poder experimentar os sons da banda rítmica, de cantar o que o professor mandar, de sofrer com o solfejo imposto. O fazer significativo de contar as próprias histórias, de escrever o que pensa do mundo, de descobrir a estrutura própria da escrita, pode se transformar no fazer dever de cópias imensas de letras e textos sem sentidos, páginas e páginas de BBB, de decorar letrinhas, do medo de escrever e de falar. Toda criança brinca de casinha. Neste jogo de faz de conta, inicialmente não há regras. Os papéis são móveis. Naturalmente a criança passa por um jogo de regras com situações bem definidas. Não precisamos dizer para a criança que este jogo a prepara para a compreensão do seu papel social para o futuro e mandá-la brincar. Se permitirmos este jogo de fantasia na escola e, claro, também em casa, estaremos propiciando que esta apropriação de papéis aconteça, que haja discussão de regras, que haja espaço para a leitura da família, que a criança possa estabelecer um novo jogo, não com seus irmãos ou vizinhos, mas com crianças que vivem juntas experiências de aprendizagem, ampliando o jogo até que apareça a necessidade de mostrar toda a brincadeira, gerando a situação de palco, num canto da sala, por exemplo, de plateia, com seus amiguinhos. A professora encerra dizendo: é preciso resgatar o fazer significativo na escola. Eu lecionei língua inglesa num colégio particular e percebi que na escola havia muitos alunos que se dedicavam ao estudo da música e que amavam tocar diversos instrumentos musicais. Outros curtiam muito cantar. Eles se reuniam fora do horário da escola para tocar e cantar juntos. Eu e outros professores convencemos a direção da escola e criamos bimestralmente um evento no qual os alunos teriam a oportunidade de apresentar suas bandas, coreografias, poesia, contos, entre outras expressões artísticas. Naturalmente que a participação era facultativa. Nós não obrigávamos ninguém a participar deste evento, mas a procura era bastante grande. O evento era muito esperado, havia espontaneidade, havia alegria, havia superação, havia luz. Eu fiquei nesse colégio durante 4 anos seguidos. Depois desse período, eu deixei o colégio e retornei depois de 7 anos. Tamanha foi a minha surpresa. Ainda havia aquele encontro artístico a cada 2 meses, mas infelizmente totalmente descaracterizado.
A espontaneidade foi perdida, dando lugar ao fazer dever. A direção da escola, né, prometia um ponto a mais nas notas bimestrais dos alunos como uma forma de obrigá-los a participar do evento. Eu proponho uma atividade que pode ser desenvolvida com seus filhos, netos, sobrinhos e demais familiares ou com amigos da sua associação local durante uma reunião da Seichonoye. Eu tenho certeza que vai ser bem divertido. Após fazer a leitura do livro dos jovens, do mestre Masaharu Taniguchi, o capítulo 7, Seja uma pessoa autêntica e original, faça um círculo de cadeiras onde os participantes se sentarão munidos de prancheta, caneta, de preferência aquela caneta do tipo marcador de tinta com tinta permanente, e papel em branco. No centro da roda, coloque uma mesa com um ou mais objetos. Pode ser um extintor de incêndio, um balde, vassoura, garrafas, qualquer objeto. Todos deverão desenhar o que estiver sobre a mesa e o condutor deve explicar que a regra mais importante dessa brincadeira é que durante todo o tempo em que os participantes estiverem desenhando o objeto, eles não poderão olhar para o papel em momento algum. Os olhos ficarão fixos em todos os detalhes do objeto a ser desenhado enquanto a caneta desliza sobre o papel. Quando todos terminarem seus desenhos, deverão colorir os espaços criados pelos traços em preto. Vocês podem utilizar o que quiser para colorir. Pode usar, por exemplo, giz de cera, lápis de cor, caneta hidrográfica, tinta de diversos tipos, não importa. A atividade termina com a exposição de todos os trabalhos colados na parede para a apreciação de todos. Não se preocupe se seu trabalho não sair uma obra-prima. É importante perceber que, assim como a sua escrita, a sua caligrafia, seus desenhos são únicos e expressam a sua individualidade. Lembre-se de que todo ser humano é dotado de capacidade infinita e possui em seu interior múltiplos talentos, infinitas possibilidades que consegue manifestar com seu próprio esforço e dedicação na busca incessante da perfeição e autenticidade. Para encerrar o estudo de hoje, eu vou realizar uma oração do livro Minhas Orações. Esse é um livro incrível e poderoso que traz orações para diversas situações do dia a dia, conectando você com o Deus Criador. Você pode adquiri-lo na nossa livraria virtual. Aliás, todos os livros citados no estudo de hoje podem ser adquiridos na nossa livraria virtual ou numa sede regional ou num núcleo mais próximo da sua casa. Convido a todos então que assumam uma posição de oração ou simplesmente fechem os seus olhos, inspirem profundamente, acompanhem mentalmente a oração para receber ideias de Deus. Para recebermos boas ideias de Deus, devemos orar com humildade. Deus tem sempre as melhores ideias. Ó Deus, fazei com que eu realize tudo conforme vossos planos. Dai-me aquilo que julgardes conveniente. Orientai-me com vossa sabedoria, para que eu corresponda ao máximo à vossa vontade. Utilizai-me para manifestar vossa glória. Colocai-me onde desejais. Tornai-me útil para realizar vossos planos. Estou em vossas mãos. Girai-me como uma roda para o lado que desejardes. Não desejo viver conforme minha vontade. Eu desejo viver conforme vossa vontade. Ó Deus, orientai-me hoje também com vossa sabedoria. Fazei-me conhecer a vossa vontade. Que o vosso pensamento seja meu pensamento. Que o vosso amor seja meu amor. E que eu seja o instrumento para realizar a vossa vontade.
Ó Deus, tornai-me altamente inspirado, para que hoje também eu possa viver segundo a vossa orientação. Permiti-me captar vossas ideias e aplicá-las no meu cotidiano. Muito obrigado. Aqui eu encerro o estudo de hoje, agradecendo profundamente a sua atenção. Minhas reverências, muito obrigado. Muito obrigada. E aí, deu uma aguçadinha na sua criatividade? Tenho certeza que sim, não é verdade? Que bom! Durante esse mês todo de julho, a gente falou de arte, criatividade, de permissividade versus autoritarismo, de brincar, estudar, de elogiar e não repreender, não é? Mas também, se precisar repreender, com sabedoria, não é verdade? Ou seja, tivemos um estudo completo no mês de julho com relação ao fato, né, das férias escolares e como a gente vivenciar essas férias com as nossas crianças em casa, nossos adolescentes. E agora, no mês de agosto, que será a partir do próximo programa, a gente vai estar trabalhando outros conceitos extremamente importantes. Um deles, então, é a formação integral do ser, que é o nosso primeiro programa de agosto, e a gente convida todos a participarem desse programa para que a gente, assim, tenha a resposta para algumas perguntas. Por exemplo, o que é o ser humano? Ele é um ser material ou espiritual? Como que a Seichonoye tem a visão do ser humano? Sobre este assunto, a gente vai estar estudando, então, no primeiro programa da Educação da Vida do mês de agosto, ok? Esperamos você por lá. Muito obrigada. Compartilhe este vídeo, né? E vamos espalhar a educação da vida por todas as mídias, né, sociais. Muito obrigada, muito obrigada. Emoção, educação, espiritualidade. Este é o tema do 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seichonoye do Brasil, que vai acontecer entre os dias 15 e 17 de setembro de 2023. Saiba mais acessando o portal dos educadores da Seichonoye do Brasil. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp 11 5014 22 53 ou pelo e-mail congresso@sni.org.br. Também fique atento às nossas redes sociais para acompanhar tudo sobre o evento que vai acontecer pela primeira vez de forma presencial e virtual. 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seichonoye do Brasil. Emoção, educação, espiritualidade. De 15 a 17 de setembro de 2023. Para você que acredita que a educação transforma vidas. Nos vemos lá. Muito obrigado!